boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora mais um Frente a Frente para você na tela da TV Arapuã nesta segunda-feira. Se você chegou até aqui, é porque você venceu a segunda, então calma, relaxa, se tranquiliza aí para acompanhar nosso bate-papo de hoje no Frente a Frente, que é com ela, que é líder da bancada feminina no Senado Federal. É presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Eu estou falando da senadora paraibana Daniela Ribeiro, que vai conversar conosco a partir de agora. Ela que vai dividir o ano de 2024 nos debates nacionais lá no Congresso e também nos debates de eleições 2024 aqui na Paraíba. Vamos saber dela sobre tudo isso e muito mais a partir de agora no Frente a Frente. Senadora Daniela Ribeiro, muito boa noite, muito prazer tê-la aqui. Obrigado pela sua presença no Frente a Frente, primeiro de 2024. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite aos seus telespectadores. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui sempre, até porque, pelo que representa o Frente a Frente para a Paraíba, né? A Paraíba inteira acompanhando e sempre trazendo aquilo que é fato, é novidade, aquilo que é interessante para informar, né, os paraibanos. Então, muita alegria estar aqui. E agradecendo com toda certeza todo o convite da Arapuã. Bom demais. Agora com um cenário novo, inclusive, a gente, viu? Parabéns. Bom, para começar exatamente com informação para o nosso telespectador, para o paraibano, para a paraibana, inclusive, você é a única representante mulher na bancada federal da Paraíba, né? O que é que você tem feito, de forma muito clara, o que é que você tem feito para fazer jus à exclusividade dessa responsabilidade lá no Congresso? Então, Luiz, primeiro é dizer que eu me sinto muito honrada em não só ser a primeira paraibana, mas em saber do trabalho que a gente vem realizando e a importância que você me dá nesse momento de dizer aos paraibanos e paraibanas que, como presidente, aí falo do ano passado, por exemplo, 2023, como presidente da Comissão de Orçamento do Senado Federal, nós fizemos história porque nós, pela primeira vez, criamos um programa com recursos para as mulheres, porque, para quem não sabe, você que está em casa, o orçamento, e aí vou falar bem para quem, para aquela pessoa mais humilde para poder compreender do que se trata o orçamento. Você mais ou menos você fazer uma continha do que é que você tem para, dinheiro que você tem para receber e aquilo que você tem para gastar. E aí, né, você fazer com que economize aqui, com que pode gastar ali, para o seu dinheiro dar durante o mês. Então, o orçamento da República do Brasil, né, do nosso país, ele foi feito tendo, sob a minha condução como presidente, né, tendo os relatores, fizemos a lei orçamentária, a LDO, o PPA, e dentro desse contexto nunca tinha acontecido de ter recursos diretamente para a mulher. Para vocês terem ideia, apenas 0,01% do orçamento é dedicado à mulher, porque se contava e dizia, não, mas o recurso para a mulher é maior. Mas por quê? Porque se contava para a educação, para a creche, para a segurança, a mulher se somava tudo isso e colocava-se como se a mulher estivesse recebendo esse recurso. Quando, na realidade, pela primeira vez, nós criamos um programa intitulado Antes que Aconteça, diante de tanta barbárie que a gente tem assistido, e isso não é novo, né? É algo que tem sido mais divulgado e eu quero parabenizar a imprensa porque nessa divulgação é que faz com que os órgãos, as instituições, as próprias mulheres se unam para fazer algo com que possa impedir esse tipo de acontecimento. Isso passa por ter dinheiro, ter recurso. Passa por ter recurso. Não adianta a gente falar de política pública se a gente não tem dinheiro. Então, antes que aconteça, nada mais é do que, pela primeira vez, a Comissão de Orçamento criou um programa onde 315 milhões de reais serão utilizados somente para o programa Antes que Aconteça. Nele, aí você vai dizer o que ações existem nesse programa, Daniela. As ações que foram criadas a partir, aqui eu quero registrar, da participação de 5 mulheres. Nós criamos, a ex-ministra Luciana Lócio, do TSE, a ex-ministra, aliás, a ministra do CNJ, Renata Gil, a deputada Soraya Santos, que é líder da bancada
feminina da Câmara, aliás, da Procuradoria da Câmara dos Deputados, e junto com a minha nora Camila Maris, que é esposa de Lucas Ribeiro, né, vice-governador, que tem uma história de experiência, né, nessa dor e nessa luta tão grande que é o feminicídio. E diante disso, nós criamos esse programa ainda com a participação da doutora Nádia Oliveira, que atua na área de tecnologia do Parque Tecnológico, diretora do Parque Tecnológico da Paraíba, e fizemos um pacote de ações. Estive antes com o ministro Flávio Dino, porque vai ser feito através do Ministério da Justiça, né? E nós vamos realizando um pacote de ações de prevenção. Por exemplo, a gente sabe que na Paraíba, e não é só na Paraíba, no país inteiro, Luiz, as delegacias das mulheres significa dizer, vamos dizer, 5 a 10% do que significa o total de delegacias. E a mulher, para denunciar a violência, ela dificilmente vai andar 30 quilômetros, 40 quilômetros, pegar, né, carro, ou gastar dinheiro para se expor, né, numa situação como essa. Então, nós criamos a Sala Lilás, que é uma sala que vai dar a condição de qualquer delegacia ter essa sala especializada para atender a mulher. Nós teremos aparelhos específicos, e aí a gente está falando de tecnologia, que não é a tornozeleira. A tornozeleira, todo mundo sabe que se pode arrancar, colocar em outra pessoa e não se percebe. É smartwatch, né, com tecnologia brasileira, inclusive já com a patenteada, para que possa o agressor ter, na hora que você modifica, tira do pulso do agressor, você vai identificar glicemia, você vai identificar batimento cardíaco, você vai identificar uma série de indicadores, né, que é no corpo humano de uma pessoa. Então, isso está dentro desse programa. Está dentro desse programa salas reflexivas, que inclusive aqui na Paraíba nós já tivemos essa experiência na Defensoria Pública aqui do Estado. De quê? Para que os homens possam, né, possa trabalhar com os homens. Afinal de contas, não é uma luta que a gente quer ter homens contra mulheres. A gente quer unir a sociedade em torno da defesa da mulher, né, nesse campo de violência tão forte que existe. Isso eram todos projetos, ações e programas que tem no país inteiro, mas que falta recurso, faltava dinheiro. Você está dizendo que o orçamento para 2024, diante desse programa, antes que aconteça, reservou e lutou para aumentar recursos específicos para ter programas... de verdade. Certo. Na realidade, nós não tínhamos, por exemplo, Sala Lilás, nós não tínhamos recursos para isso. Nós não tínhamos recursos para aparelhos mais... Ou seja, boas ideias, mas sem dinheiro. Conseguir viabilizar. Sem conseguir viabilizar. Vou dar só um último exemplo. A ação, inclusive, tive com o ministro da Educação. Nós precisamos trabalhar a educação, a gente precisa trabalhar a ponta. Então, com o ministro da Educação, nós trabalhamos a questão de ter a primeira semana de março para trabalhar. E isso precisa de recursos, porque você precisa de quê? De material que seja específico, gráfico, que seja, né, de campanhas educativas para trabalhar a semana inteira nas escolas a questão da violência contra a mulher. Então, são várias ações, ainda temos outras, mas assim, são ações que elas, em conjunto, né, vai dar a condição através do recurso para que a gente possa realmente defender a mulher. Agora, senador, eu vou lhe perguntar com base nisso, duas perguntas para a mesma direção. A primeira delas de fato, surtem efeitos quando você tem recursos aplicados em programas de combate à violência contra a mulher? Tem exemplos de que surte de efeito. E segundo, o que a gente pode imaginar, ou seja, foi colocado agora no orçamento de 2024, fruto desse trabalho que vocês fizeram em 2023. Mas quem garante que em 2025, em 2026, com as mudanças, alterações, você sai da comissão, muda tudo e tal, se isso vira uma política, não do momento, mas vira uma política de Estado para as mulheres? Excelente pergunta, e aqui já te respondendo, recursos também para isso, para que a gente possa fazer pesquisas de monitoramento. Por exemplo, nessa pesquisa de monitoramento, nós vamos acompanhar isso com recursos, porque assim, é importante a gente dizer que 315 milhões é o recurso inicial. Mas o deputado, senador, senadora, vai poder colocar esse recurso para esse programa e esse recurso ser bem maior do que hoje existe. Você está falando das emendas? Das emendas. Certo. Certo? Então, hoje nós iniciamos criando o programa e alocando esse recurso. Ou seja, nós garantimos que pela primeira vez houvesse um programa específico para tratar de violência doméstica contra a mulher. Segundo ponto, nós vamos ter, dentro desse programa, por isso que eu disse que é um pacote, dentro desse pacote, o acompanhamento e o monitoramento para saber onde é que ocorre mais a violência, onde é o índice maior de violência. Quando você acompanha, quando você tem esse acompanhamento, e isso aí são dados, né, específicos de acompanhamento com, obviamente, a parceria do judiciário, da polícia, então tudo isso
e principalmente você tendo a questão da tecnologia, quando eu falo desse que é fundamental, e da informação, nós teremos a condição, por exemplo, de saber qual é o bairro em João Pessoa que a gente precisa trabalhar mais a questão da educação com relação a essa questão da violência. Qual é o bairro que a gente precisa implantar imediatamente a delegacia, a sala lilás para essas mulheres. Qual é o bairro, porque nós teremos também desse programa, nós teremos também a questão da defesa pessoal feminina. Não é jiu-jitsu, não é simplesmente uma luta que é específica para mulheres, que só mulheres podem aprender. Homens não aprendem e não sabem como se trata. Que é justamente para que a mulher se defenda, a jovem, a adolescente, a criança. Então, isso daí vai dar a condição. Onde é que a gente vai precisar ter mais esses grupos de atuação? Então, esse monitoramento, que ao mesmo tempo vai acompanhar e saber em que lugares nós precisamos atuar mais, vai também saber quando a gente diminuiu. O quanto foi que nós diminuímos, quando foi em 2024, por exemplo. Para analisar resultados. Exatamente, o resultado. Mas aí eu lhe pergunto, qual é a garantia que as mulheres têm de que em 2025 e 2026, esses recursos que começaram agora a ampliar para programas, eles serão mantidos? Que senadores e senadores não mudem isso. Está fixado em alguma coisa, olha, é um percentual que só faz crescer, não vai reduzir mais. Então, nós tivemos, durante todo esse processo, que é importante dizer, eu tive o apoio também da ministra Simone Tebet, que abraçou, fez questão, inclusive, de fazer eu diria, a construção do programa na hora que a gente chegou e trazendo toda a ideia dentro do contexto da comissão. E ela trouxe o apoio dela, pedindo para que ela também designasse. O apoio do próprio ministro Flávio Dino, que na saída dele garantiu, junto com sua equipe, porque ele sairia, já tinha sido inclusive indicado para o STF, mas junto com toda a sua equipe, de que iria haver uma participação da equipe específica. E nós que somos, eu acho que os principais fiscais, que somos nós, como representantes do povo da Paraíba e brasileiro, que as mulheres, no caso da bancada feminina do Senado, da bancada feminina da Câmara, que também abraçou esse programa, e que é que vai fiscalizar e que vai tornar e fazer com que a gente ultrapasse, vamos dizer, se outro governo venha, que se não seja o governo Lula, possa se manter compreendendo justamente em cima do sucesso do programa. Uma continuidade. Uma continuidade, E sem que se mude nome, como você diz, a gente não precisa, porque deu certo. E o que foi uma coisa boa é que foi do parlamento. Então, sendo do parlamento, você tem uma dificuldade maior de que haja solução de continuidade. Então, sendo dentro do parlamento, os outros parlamentares que vão chegando, vão trazendo essa contribuição, vão poder ajudar, inclusive dentro das próprias bancadas, coordenadores de bancadas, onde nós vamos aqui mesmo na Paraíba trabalhar com o nosso coordenador da bancada, o deputado Damião Feliciano, para ajustar e para convocar os nossos colegas. Eu sou só uma mulher dentro de todos os 15 representantes aqui na Paraíba. Paraibana, composta por homens, só a senhora como mulher, ela tem respondido a isso para as mulheres? Então, é o que nós queremos sensibilizar a partir de agora, porque na realidade foi sancionado nesse momento, agora o governo sancionou o antes que aconteça, e agora nós vamos trabalhar em cima desses outros recursos que nós teremos para que a gente possa aumentar. Mas o fato é que é inédito, é a primeira vez que isso acontece, então eu acho que já como paraibana, além de projetos importantes, como a participação, por exemplo, dos homens na hora do parto, quando a gente viu o que aconteceu com a mulher foi estuprada, uma mãe, num momento tão sublime, aquele momento, não interessa que momento, que estupro, não interessa qual o momento que seja, mas a gente agora garante a participação que o homem ou que alguém da família fique ao lado da mulher. Isso é uma lei que foi de minha autoria. Nós temos as relatorias que foram importantes, que aí nós temos desde a área de ciência e tecnologia, na área de comunicação, hoje tem antena, por exemplo, de 5G, nós temos. Isso significa dizer que foi um trabalho como senadora, como mulher, mas acima de tudo com o entendimento de que nós não podemos deixar à margem, de forma alguma, a comunicação via celular, via internet, até porque isso é exclusão social. Então, nós temos ações importantes. Como presidente da comissão, nós fizemos várias ações, inclusive tendo dentro da bancada feminina, nós trabalhamos em conjunto, somos 16,
tendo uma aproximação com o Judiciário, tivemos várias audiências com o presidente do TRT, com o presidente do Tribunal de Contas da União, fizemos aqui pela primeira vez uma discussão aqui no estado da Paraíba, junto com o presidente nominante Diniz, trazendo a explicação do que era o orçamento e nessa discussão... E as famosas emendas especiais, as emendas PIX, né? Exatamente. Senador, eu quero perguntar exatamente sobre isso, porque a gente tem... você participou aí da elaboração desse orçamento 2024, né? Teve lá com o presidente Lula na solenidade de sanção, né, do orçamento. E ele traz esse orçamento, quer dizer, na verdade, um movimento do Congresso Nacional que tem se repetido nas casas legislativas do país como um todo, que é de avanço do parlamento, sobre tá aí a imagem, né, no dia da sanção do orçamento para 2024, é o avanço do parlamento, do Congresso, sobre os recursos do Poder Executivo, né, do governo federal. O que tem acontecido também nas assembleias e nas câmaras municipais como reflexo desse avanço, como se o Congresso fosse avançando cada vez, a cada ano, a cada orçamento, avançando mais no bolo de receita da União. Isso tudo está sendo uma usurpação da prerrogativa do Poder Executivo? Quem é que fica ali com a prerrogativa de fazer os gastos e os investimentos públicos? O Congresso não está avançando muito sobre isso? Na realidade, Luiz, primeiro dizer que o orçamento desse ano ele manteve os mesmos recursos de emendas do ano passado, né, no que diz respeito às emendas inclusive emendas de comissões, né, e as emendas parlamentares no mesmo valor, né, vamos dizer, sendo sempre tudo com correção, né, as correções que são feitas, mas mantendo o mesmo patamar, o mesmo valor. Eu não vejo como usurpação pelo seguinte, e aí eu vou trazer aqui para quem está em casa nos assistindo. Quem é você que está em casa? Quem é que vivencia, Luiz, mais de perto, por exemplo, o estado da Paraíba, se não seus representantes? Quem é que sabe onde é que fica Cochichola? Quem é que sabe qual é a realidade que tem lá em Cabaceiras? A necessidade que tem de uma antena, por exemplo, de celular no distrito da Ribeira, lá em Cabaceiras? Quem é que sabe que precisa ser feito no município de São João do Rio do Peixe, no Cariri paraibano? Quem sabe? Os seus representantes. Então, quando um prefeito ou uma prefeita chegava em Brasília, sem ter esse apoio que hoje tem maior com relação às emendas dos parlamentares, era muito difícil, inclusive, serem atendidos. Para um ministro atender cada prefeito, são mais de 5 mil prefeitos no país inteiro, e existe essa dificuldade. Quando você vai direto ao parlamentar, e tem no parlamentar aquele que conhece de perto, aquele que está no dia a dia, aquele que vai até o município, né, que chega junto, que abraça o povo, que conhece o bairro, a realidade, é diferente. Então eu vejo como não é a força que você dá ao parlamentar, eu vejo que você dá essa força à população que muitas vezes tinha dificuldade, através dos seus representantes e de vereadores e de prefeitos, de chegar perto, até para resolver burocracias, coisas pequenas, inclusive, que muitas vezes não se queria fazer ações, por exemplo, com a própria Caixa Econômica, pela burocracia, não é melhor que seja fundo a fundo, recurso fundo a fundo, pela dificuldade para realizar. Então, nós somos, na realidade, aqueles que demandam, que estão lá no dia a dia acompanhando, buscando realizar através dos ministérios, mas o fato de que a necessidade de ter emendas impositivas, como é o caso das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores, eu acho fundamental. Eu não tive essa oportunidade de, como vereadora, poder colocar para os bairros, para lugares que eu sabia que tinha necessidade, e principalmente sendo de oposição. Está vendo que é mais próximo. E sendo de oposição também, você dá a oportunidade também àqueles que são de oposição, que não têm essa oportunidade, e ter também. Então, da mesma forma, na Assembleia Legislativa, eu vejo como eu diria, uma democratização do recurso que é da população brasileira. Então, é dessa forma que eu enxergo. Esse orçamento é o primeiro do governo Lula montado por ele, né? Porque ele pegou em 2024 um orçamento montado no governo anterior, né? Quer dizer, na verdade, em 2023 já foi o primeiro. Esse é o primeiro orçamento do governo Lula. Aí eu lhe pergunto, qual o destaque você faria para esse orçamento de 2024? Se você fosse fazer em linhas gerais. Em linhas gerais, o governo ele pediu para que se mantivesse, e é muito caro, inclusive na minha fala com o presidente Lula, deixei muito registrado que aquilo que é mais caro para ele no que diz respeito à Minha Casa Minha Vida, aos programas de assistência sociais,
aos programas relacionados à questão da fome. Tudo isso foi mantido e foi tido com muito cuidado e zelo para que, né, pudesse acontecer. Nós tivemos também, e aí houve um veto que nós precisamos trabalhar, que foi a questão do autismo. Esse veto diz respeito à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi uma ação do então relator. Houve esse veto, mas que nós conversamos, inclusive, porque é a cara do governo Lula também, né, ações que venham trazer a inclusão, né, das pessoas que têm problemas com exclusão. Então, as pessoas com transtorno do espectro autista tiveram um programa que foi realizado dentro da comissão e esse programa foi vetado. Mas eu tenho certeza que o Congresso vai derrubar esse veto para que a gente possa ter esse avanço também. Então, e tem um veto também a quase 6 bilhões de reais de emendas. Isso, vocês vão derrubar isso também? Nós construímos um orçamento de acordo com conversado, foi construído com o governo do começo ao fim. Houve a participação do governo federal, e aqui parabenizar e agradecer a todos os meus colegas deputados, senadores que participaram da Comissão Mista de Orçamento. Eu tenho que agradecer ao meu líder do PSD, senador Otto Alencar, que me indicou como presidente da comissão, ao meu presidente Gilberto Kassab, e dizer que nessa construção, e aos líderes todos partidários, ao presidente Arthur Lira, ao presidente Rodrigo Pacheco, nessa construção partidária e nessa construção do orçamento, todos participaram. O governo participou com seus líderes do começo ao fim também, gratidão a essa construção. E nós tivemos no dia da sanção, nós tivemos com o presidente e com os ministros, né, a conversa sobre essa necessidade de haver esse veto, mas com a garantia de que esse recurso ele seria realocado, aliás, ele seria reposto, porque houve uma queda, no que diz respeito à parte do governo, houve uma queda na questão da arrecadação, que em fevereiro isso seria retomado, né? E também, além disso, as medidas provisórias que o governo estava encaminhando para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, para que isso pudesse ser reposto. Senadora, como professora, que nota você dá o primeiro ano do governo Lula? Luiz, o que eu vejo, se a gente puder dar, eu diria que a gente dá uma nota por matérias. Eu posso dizer que é por matérias. Então, para não demorar, eu quero dizer que algo que dá, de novo, uma tranquilidade é a questão do diálogo. Eu acho que isso é fundamental, você ter um governo que dialogue, né, que compreenda a importância da política feita em conjunto, né, isso é fundamental. Um governo que retomou a educação e como educadora, eu tenho que registrar, nós tivemos um atraso muito grande na educação durante os 4 anos do governo passado, isso é fato, os 4 desastres de ministros que nós tivemos à frente da educação, e agora a gente vê programas do ensino médio, de bolsa para ensino médio, de atuação em cima da gente correr atrás do prejuízo no que diz respeito, inclusive, à alfabetização. A educação é tudo, se a gente não partir para ter essa compreensão, para que os outros níveis, né, de ações elas sejam completas, nós não caminharemos. Então, eu diria que a gente pode fazer um alinhamento em torno daquilo que a gente teve de mais avanço, como também voltar a compreender a ciência, né, a saúde, como a importância, né, fundamental dentro de todo o contexto da população brasileira. A volta também de diálogos, né, internacionais, eu faço parte do Parlatino, faço parte também do parlamento também americano, também não só o latino-americano, como também o americano e também o caribenho, a gente tem uma atuação e a gente sabe da importância do diálogo, a importância de ter, né, a participação do Brasil dentro desses contextos, a questão ambiental, né, que nós tivemos avanço para a compreensão da necessidade de discussões importantes. São matérias que ele tem passado, então, mas tem quais foram aqueles que o governo ainda está devendo? Eu acho que, sim, outra coisa importante, eu acho que o Congresso, ele avançou, e aqui onde o governo, e aqui mais uma vez, nessa nota alta para o governo, eu não posso deixar de dizer que a reforma tributária feita pelo Congresso Nacional teve o apoio do governo Lula, que no governo passado isso não ocorreu. E a reforma tributária, sem dúvida alguma, aqui parabéns para o nosso paraibano, deputado Agnaldo Ribeiro, que, né, foi o timoneiro, né, de todo esse processo, obviamente com todo o Congresso Nacional e dentro do Senado Federal, meu colega Eduardo Braga,
mas obviamente teve o governo com a vontade de fazer, né, o ministro Haddad e o governo com a vontade de fazer, inclusive criando uma secretaria para isso. No que diz respeito às questões que deixam, eu diria assim, ainda mais em torno de discussão, ao meu ver, são essas questões que a gente precisa avançar, como eu disse, para começar com 315 milhões para a questão da violência doméstica, a gente vê realmente o governo abraçar com força a questão da mulher, né, que é muito cara para todos nós. Nós somos aquelas que dentro da casa, nós vivenciamos o dia a dia como um todo, né, desde o trabalho até chegar em casa e as coisas continuarem, permanecerem. Então, desde creche, desde a educação, as outras ações que são fundamentais, são importantes. E um ponto que eu acho que é fundamental, onde o governo está pecando para mim, e que aqui, dia 7, nós vamos ter uma luta muito forte, é com relação ao programa de retomada, do setor de retomada, ao setor de eventos, né, que foi o primeiro que parou na pandemia, todo mundo acompanhou isso. Quando eu estou falando de evento, eu não estou falando apenas de shows, né, de grandes shows e cantores, nós estamos falando de bares, de restaurantes, de hotéis, nós estamos falando de um setor que emprega e que teve um crescimento muito forte para o país de 2022 a 2023, dando resultados efetivos e, lamentavelmente, a medida provisória que veio, né, tanto derrubando, tanto vetando a questão da desoneração, que já houve, desoneração da folha, que já houve um pré-acordo, mas o PES, que é esse programa, nós estamos, semana que vem, nessa luta, porque o governo vem insistindo de terminar, de acabar com o PES. E nós compreendemos que o PES, nós precisamos, principalmente quem contratou, quem está ainda lutando para pagar, né, as suas dívidas e contratou, né, para que isso pudesse acontecer, não pode ser pego de surpresa e encerrar um programa que estava mais para 5 anos e de uma hora para outra se encerrar. O governo está querendo compensar algumas perdas com o fim dos benefícios que está dando para o setor cultural, que deu na época da pandemia, né? Isso. Bom, outra bandeira que você tem encampado e a gente tem acompanhado lá no Congresso é a história do combate à violência de gênero na política, né? Sim. Violência contra a mulher na política. Sim. Surtiu efeito, enfim, a adoção de uma legislação específica para isso, se tem surtido efeito e, assim, paralelamente a surtir efeito, eu também faço uma pergunta aí, onde é que há um exagero? Porque hoje eu vejo que alguns políticos, assim, têm até receio de fazer um debate de ideias e de conteúdo com a mulher na política, porque pode ficar parecendo que ele está passando do limite de uma lei como essa. Aliás, recentemente a gente viu na Câmara de Campina Grande a vereadora Ivonete Lodigeri colocando a mão na cara de um vereador, batendo na mesa da frente dele, falando inclusive palavras ali pouco, enfim, harmoniosas, e nada aconteceu, porque era a mulher fazendo essa ação. Se fosse o homem fazendo com ela, talvez a confusão estava melhor. Onde é que é esse limite de que o debate pode ser feito, só não pode passar? Então, essa pergunta é ótima, inclusive, para a gente, dado o fato que ocorreu comigo há pouco tempo, e inclusive aqui no teu programa, quando o senador, e eu tenho que dizer o nome do senador para não pensar que é o outro senador. Então, o senador veneziano fez o comentário aqui nessa cadeira, aqui sentado, dizendo que não ocupava os corredores do Senado para desfilar, nem para usar o corredor como passarela. Notadamente, foi um comentário extremamente não só machista, como foi um comentário misógino e um comentário de violência política de gênero. Por que não comentar as minhas ações no que diz respeito à atuação parlamentar? Isso é claro. Então, isso demonstra de forma muito clara quando é que se quer se falar sobre a mulher como mulher e diminuir a mulher, tentar diminuir a mulher. E no não que a diz atuação respeito dela. Exatamente, não a atuação. Porque o que eu tenho falado dele era sobre o fato dele utilizar ações que são de todos os colegas deputados, dizendo como se fosse dele próprio. Sim. Então, eu falei da sua atuação, da atuação dele. E a senhora tomou providências em relação a isso? Bom, aí é onde eu vou chegar, que é importante. Então, claro, e obviamente que fui atrás para tomar providências com relação a isso. E uma das primeiras coisas que aí você traz essa pergunta, uma das primeiras coisas que nós encontramos, e claro que eu tive todo o apoio, foi da Procuradoria, busquei Procuradoria, Ministério Público, toda essa questão de sentar para viabilizar esse apoio, para que eu pudesse entrar, inclusive, não aqui, mas no STF, porque se eu entrar aqui, a gente sabe que existem as dificuldades políticas e tudo mais, essas brigas políticas, mas o que é fato é que você disse uma coisa certa.
Hoje, a lei do bullying, por exemplo, Sim. nós conseguimos avançar porque ela tem a desometria, demonstra quantas vezes é necessário que isso aconteça ou quantas vezes essa pessoa fez para que mostre que ela realmente está cometendo uma violência, um bullying contra uma pessoa. Então, isso foi feito para que pudesse ter, né, dentro da lei, imediatamente, uma compreensão de que estava indo contra a lei. Nesse caso da violência, da lei da violência política de gênero, nós também identificamos que existe uma necessidade de ajuste da lei. Nós avançamos no que diz respeito a termos essa lei, mas em conversa, inclusive, com a própria pessoa que fez a lei, né, que é a deputada, exatamente, a autora da lei, nós conversamos e qual foi, e por que eu não entrei na justiça contra? Porque nós encontramos uma certa dificuldade, que é exatamente essa que você está colocando. Você está falando de conduta aonde é que eu estou aqui demonstrando, que eu estou provando que o autor da agressão, que a gente sabe que foi feita a agressão, mas ele fez mais de uma vez? Isso aí aconteceu essa vez ou ele tem, vamos lá, vocês querem ele condutas tem um histórico, reiteradas, é isso? Conduta reiterada, quais são as ações dentro da violência política de gênero que determine que isso tem que ter, que isso está dentro, que cabe dentro da lei e que essa pessoa vai ter que pagar por ela, seja no Conselho de Ética, seja tendo vamos dizer, a sanção, né, que deva, a sanção não, perdão, a punição. A punição que ela deva ter. Então, o que ficou de lição? Ficou de lição que nós começamos a discussão para que a lei, e aí sim, eu concordo com você, seja para homem, seja para mulher, ninguém pode estar agredindo, nem também, é porque é mais difícil, por exemplo, uma mulher fazer comentário, muito mais difícil de uma mulher fazer comentários como, porque está desequilibrado emocionalmente, porque isso, porque aquilo. A gente sabe que é muito mais dos homens fazerem isso, até porque, e outra coisa, nós temos muito mais homens do que mulheres. E, além disso, infelizmente, essa é a forma para tentar desestabilizar a mulher. Então, mas o fato é que a lei, nós identificamos, e aí junto conversamos com o presidente Arthur Lira, dentro desse contexto que ele também fez esse questionamento, para que a gente possa aprimorá-la, e aí sim, elas possam, os juízes, inclusive, têm dificuldade, porque um vai ter uma compreensão, outro não dá para ser assim, e tem essas dificuldades, que eles possam, em cima da lei, acabar com essa dúvida e esse medo, como diz você, de ultrapassei o limite ou não ultrapassei o limite. Mas aí, nesse sentido, no caso do específico do senador veneziano, ele está livre de uma ação mais eu decidi não entrar, porque para as mulheres, como eu represento as mulheres, não seria só a Daniela. Se eu perdesse essa ação, isso daí seria uma perda para todas as mulheres. Para mim foi suficiente tudo o que a imprensa paraibana e todas as mulheres e homens da Paraíba fizeram naquele momento, durante toda aquela semana, com relação à minha defesa. Prestaram solidariedade. Ali, a solidariedade que foi prestada a meu favor, eu compreendi como que a sociedade, eu diria que ela está intrínseca, ela colocou dentro dela e está dentro dela, quando ela sente que aquilo ali passou dos limites. E realmente foi isso que aconteceu. Tanto é assim que a surpresa para mim, a maior surpresa foi que os homens também, foi muita defesa dentro da imprensa, de forma geral, dos homens também. Então, acho que aquilo ali já deu uma grande lição para o senador. Agora, obviamente, para o senador veneziano. Agora, obviamente, nós agora vamos trabalhar para melhorar a lei, para que, sim, haja punição, não só com a retaliação, né, das pessoas, da sociedade, no que diz respeito até o cancelamento, porque isso acontece, né, das redes sociais, bem como, né, a gente ter a lei, ela tendo vigência e fazendo com que haja não só a vergonha, mas, acima de tudo, o respeito para que não se faça isso contra as mulheres e contra os homens também. Acho que você disse muito bem aquela cena, inclusive me solidarizar com a vereadora Eva Gouveia, o próprio vereador Anderson Pila, que realmente foi uma cena que não condiz com o parlamento de forma alguma. Bom, dentro desses debates nacionais e de legislação e tudo, você vai dividir 2024 com um debate eleitoral, com as eleições municipais em todos
municípios da Paraíba, que você é presidente do PSD aqui no estado, mas especialmente em Campina Grande, onde seu nome é colocado como candidata, como possível candidata a prefeita de Campina Grande. Esse assunto não sai, não tem uma informação, não tem um anúncio, não tem um movimento em relação ao PSD. É assim mesmo? Vai ficar desse jeito, senador? Qual é, se eu lhe perguntar objetivamente, qual é o movimento que você tem feito em relação às eleições de Campina Grande nessa disputa pela prefeitura de Campina Grande? Então, Luiz, dizer que a Paraíba, que obviamente foi um ano que eu tive assim, de muita gratidão a Deus pelos espaços que foram ocupados, pelas oportunidades que a Paraíba teve através do meu nome dentro do Congresso Nacional, mas também um ano que, óbvio, que do radar a gente a Paraíba ela não sai nunca, né? Seja a gente em Brasília trabalhando para trazer recursos para os municípios, para trazer obras, para fazer com que as coisas possam acontecer aqui, né, no Estado, para o governo do Estado também, minha atuação junto, né, ao governo João, como parceiro mesmo de recursos, semana passada mais de 20 milhões na parte de saúde. Enfim, a gente tem trabalhando muito, mais de 30 milhões em áreas de ação social e várias ações que a gente vem trabalhando em conjunto. Mas o que de fato é importante dizer é que, óbvio, que no momento certo, eu sempre disse isso, a gente trataria das eleições em Campina Grande, especificamente, não só de Campina, aqui em João Pessoa, e aqui dá esse testemunho, né, o PSD fechou o seu grupo, né, na proporcional de vereadores, e aqui quero também deixar meus cumprimentos ao nosso presidente, a Rosa, e junto com toda a nossa comissão, né, nosso diretório, que tem trabalhado, tive reunião essa semana, unidíssimo, né, tendo a nossa atuação como o PSD, que tem tempo de televisão, tem a sua questão também do fundo partidário, que é super importante, o apoio do meu presidente, e em Campina Grande não seria diferente. Então, nós trabalhamos, vimos, né, eu concluí o orçamento, dia 30, eu acho que eu era a única de todos os deputados, aliás, de todos os deputados, só tenho senadora e senadores, que estavam em Brasília no último dia, na véspera do Ano Novo, trabalhando em cima das questões de recursos, justamente pela Comissão de Orçamento, mas sem deixar de ter o olhar voltado também para Campina Grande. E nesse sentido, hoje nós tivemos, antes de vir para cá, uma reunião com a executiva estadual, né, do Partido Social Democrata, do nosso PSD, onde tomamos a decisão, né, de ter a nossa candidatura própria. Nós vamos ter candidatura própria em Campina Grande. E aqui, primeiro, fazer um agradecimento. E aqui estou trazendo para você em primeira mão, porque a reunião... Uma reunião agora à noite, o PSD definiu que vai ter candidatura própria à Prefeitura de Campina Grande, é isso? É isso. Nós terminamos uma reunião antes de vir para cá. Inclusive, eu estava preocupada até com o horário, mas fizemos a reunião, vimos para cá. E nessa reunião ficou definido. E aqui, primeiro, agradecer pela lembrança, não só lembrança, mas, obviamente, pela menção o tempo todo ao meu nome como candidato, pré-candidata. O que eu não posso dizer que isso não acontecerá de forma alguma, mas nós decidimos, e aqui eu quero trazer 2 nomes que são nomes fortes, que têm uma representação muito grande em Campina Grande e que certamente me representará em eu não estando como candidato, que é o nome da secretária Rosália Lucas, secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado da Paraíba, e o nome da vereadora Eva Gouveia, de Campina Grande, que foi secretária também, né, de articulação política, foi secretária de Estado e que foi secretária de Ação Social em Campina Grande, onde teve um trabalho importantíssimo, onde lamentavelmente hoje não existe mais, acabaram o trabalho de Eva no que diz respeito à alimentação, às pessoas humildes. A Eva trouxe para Campina Grande a questão do centro de autismo, foi uma atuação de Eva. Eva tem uma atuação muito forte com relação à questão de clube de mães, que é algo muito forte em Campinas. Uma pessoa não tem mais clube de mães em Campina Grande, sempre dando apoio a cursos para que as mulheres pudessem fazer. Né? Rosália, que tem aí uma atuação muito forte no setor produtivo, né? Tem tanto na representação como agora conquistas importantes, como voos para a Paraíba, conquistas importantes no que diz respeito à própria atuação dela dentro de ações
como a regionalização do turismo dentro do nosso estado da Paraíba. Para a gente entender, o partido, o executivo estadual do partido se reuniu e decidiu que vai ter candidatura própria à Prefeitura de Campina Grande, e os 3 nomes colocados são o seu nome, da senadora Daniela, da secretária Rosália e da vereadora Eva Gouveia. Essa foto que a gente mostrou aí foi uma foto já retirada da reunião de hoje, é isso? Isso, essa foto foi da reunião, deixando aqui bem claro, meu nome, com gratidão pela lembrança do meu nome, né? Meu nome não está como definitivo de pré-candidatura, mas o nome delas duas estão sim. Agora, não significa dizer que não possa acontecer, que não de forma alguma, mas esses 2 são os meus nomes, eu estou trabalhando para os nomes delas duas, e aí o trabalho delas até o meio do ano, que é quando você faz o quê? Faz a pesquisa para ver, e aí a importância da união, da unidade em torno disso, né? De que dentro dessa unidade que lá mais à frente, aquele nome que esteja melhor para representar o projeto do PSD, e aí as discussões com os partidos aliados, isso aí deve acontecer, nós estaremos apoiando ou Eva Rosália ou Rosália Eva. Olha aí, fato novo então na eleição de Campina Grande, que é o PSD entrando nesse debate de forma mais clara, com essas candidaturas para discutir. E aí eu já lhe pergunto... Inclusive, na reunião, tem meu quem teve suplente, na reunião, senador? Diego Tavares, meu suplente, senador também. Secretário do prefeito Cícero aqui. Exatamente, tinha que estar na reunião, inclusive até porque também interessado direto, obviamente, no caso de uma saída minha. Ele assume, inclusive assume também o PSD, e teria que vir para o PSD, né? Para a gente entender, esse movimento do PSD vai acontecer independentemente de quaisquer outros movimentos em Campina Grande. Mas você se agrega já a um debate que tem ali um fórum de oposição a Campina Grande, é um movimento nesse sentido? Sim, nós decidimos que com esse novo cenário, né, posto, era algo que a gente vinha pensando, e assim os nomes a gente, obviamente, sempre observando, e principalmente como cada um trabalha, o trabalho de cada um dentro da cidade de Campina Grande. A aceitação, inclusive, eu diria, o incentivo, né, para que elas possam ser candidatas, pudessem ser pré-candidatas. Então, o trabalho que cada um realiza. Eu quero falar do vínculo verdadeiro com Campina Grande. Todas duas são filhas de Campina Grande, são mulheres que realmente têm a identidade ligada totalmente a Campina Grande, porque elas vivenciam Campina Grande, né, sua história. E como eu disse, cada uma numa área que tem a sua importância, mas que tem as experiências de gestões. A Rosália foi presidente da CDL durante 10 anos, ou seja, classe produtiva, na parte de comércio, discussão, inclusive na época da pandemia, foi quem segurou o tranco em Campina Grande, porque não havia diálogo do prefeito, mas Rosália era quem segurava o tranco, dialogando com a classe produtiva, né, quando se fechou o comércio, quando houve tudo aquilo, e quem teve toda essa participação importante. Eva, da mesma forma, tendo o diálogo daquele jeito dela com quem teve uma escola melhor do que a escola de Rômulo, não tem como, né? Eu diria só a escola, com todo respeito, vamos aqui botar a escola de Enivaldo Ribeiro. tenho que aqui dizer. Mas Eva, né, que tem essa história com Campina Grande, tem a história dela como política, foi deputada estadual, vereadora, como eu disse, secretária, tem experiência em gestão. Tem seu filho aí, que tem Pablo Gouveia também, do PSD, que está aí fazendo um excelente trabalho também na área da pesca, né? E vocês vão esticar essa escolha até agosto. Isso, até mais à frente. Junho, mas, que é o começo das convenções. O trabalho de cada um em conjunto, mas assim, o trabalho de cada uma para que a gente lá na frente possa decidir definitivamente o nome, mas compreendendo o apoio entre si, entre todas nós. Olha aí, fato novo na eleição de Campina Grande, inclusive com anúncio aqui no Frente a Frente do PSD, decidindo que vai disputar a Prefeitura de Campina. Aí baralhou até aqui minha cabeça, porque tem ali já tem o nome do governador João Azevedo, do PSB, que é o secretário de Saúde, Johnny Bezerra, que inclusive na quinta-feira faz um evento em Campina, no PSB. Quero saber como é que isso vai se encaixar aí, senador, e também do deputado federal, do ex-prefeito Romero Rodrigues. Há ali uma expectativa se Romero vai, se Romero não vai. Como é que vocês se encaixam também diante desse cenário? Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Quem quiser ouvir isso aí, segura um pouquinho
para poder ouvir a senadora Daniela Ribeiro falando aí sobre esse anúncio, essa decisão tomada agora à noite aqui em João Pessoa em relação à Prefeitura de Campina Grande. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta aqui no Frente a Frente.